primeiro lugar, quero apresentar os meus cumprimentos aqui à mesa diretora dos trabalhos, ao presidente Ito de Souza, aos demais membros da mesa diretora, ao vereador Diego Nazato, vice-presidente, vereadora Cristiane Loureiro, primeira secretária, o vereador Egídio Becauser, segundo secretário. Cumprimentar também o líder do governo, o vereador Flavinho, e cumprimentar, no nome do vereador Adriano Pereira, que é o autor do requerimento que me traz aqui a esta casa, todos os demais vereadores e vereadoras desta casa, para um momento importante de que nós possamos restabelecer uma polêmica que se estabeleceu no início deste exercício, fruto exatamente da questão do orçamento do município, né? Em primeiro lugar, é importante salientar, né, que o orçamento cabe à Secretaria de Gestão Governamental como o órgão do governo que se estabelece como aquele responsável por agregar as informações necessárias para a feitura da lei orçamentária anual e acompanhar durante todo o exercício, durante todo o tempo da gestão, ano após ano, o seu cumprimento, o seu cabimento e, principalmente, né, a observação literal daquilo que foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores. E aí é importante dizer, né, que a Secretaria ela é composta por um corpo profissional bastante categorizado. Eu me faço acompanhar aqui pelo nosso diretor-geral, Michael Goldberg, né, pelo nosso diretor de custos e orçamento, o Andrezão, né, o André Dalpiaz, e também por um servidor de carreira de alta qualidade que nós temos dentro do município, que é o Omar Karian Dabous, que é chefe do setor de elaboração e execução orçamentária, quem cumpre efetivamente fazer realmente o trabalho braçal de montar não só a lei orçamentária anual, que é aquela que os senhores já fizeram aqui, a apreciação no final do exercício passado, quanto também o plano plurianual, né, que inclusive este ano será apreciado aqui nesta casa, a lei de diretrizes orçamentárias, que nós recém concluímos a audiência pública junto à comunidade, que também será apreciado aqui nesta casa, e a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, não preciso dizer, né, todos os senhores sabem, como especialistas da legislação, ela é uma lei autorizativa que estima a receita e fixa a despesa que nós vamos ter durante o curso do ano. E no ano passado, especificamente, o grande impasse que acabou causando a minha vinda aqui a requerimento do nobre vereador Adriano Pereira, é que se apontou um déficit orçamentário previsto de 372 milhões de reais. Então, desde que nós assumimos, agora no governo do prefeito Egídio e da vice-prefeita Maria Regina, esse assunto ele foi trazido com muita ênfase, principalmente na imprensa, e a primeira coisa que foi trazida é esse questionamento, né? Isso se trata de uma dívida da gestão passada, isso se trata de restos a pagar, enfim, da onde vem esse mágico número de 372 milhões? Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que o déficit orçamentário previsto, ele nada tem a ver com qualquer tipo de dívida que qualquer governo tenha deixado. Ele simplesmente é fruto de um cálculo que nós vamos demonstrar aqui durante a minha fala, que é exatamente uma questão do descompasso entre aquilo que é a receita estimada que o município tem, fruto dos seus impostos, da transferência de recursos que vem tanto do governo federal quanto do ente estadual, em descompasso com aquilo que, de fato, as secretarias gostariam de gastar dentro do exercício seguinte. Assim é feita a lei orçamentária. Então, portanto, o déficit orçamentário, ele não se trata de um déficit realizado, e sim de uma apuração meramente de constatação entre aquilo que as secretarias nos demandaram, enquanto Secretaria de Gestão Governamental, e aquilo que caberia dentro das receitas projetadas por ano de 2025. É importante lembrar, obviamente, que essa lei orçamentária ela foi apreciada e votada ainda no final do ano passado aqui nesta casa, mas historicamente, apesar dela ter apontado esse valor de 372 milhões de déficit previsto, né, ele é uma situação que se repete ano após ano e não somente na cidade de Blumenau, né? Esse déficit, na verdade, é uma projeção para aquilo que
as secretarias, nos seus fluxos de caixa, e aí é importante dizer que como é que é montada a lei orçamentária anual. Cada secretaria apresenta o seu fluxo de caixa e apresenta as necessidades daquilo que gostaria de fazer, realizar no ano seguinte. E baseado nisso, e encotejando-se o valor que a prefeitura vai ter de receita, colocar dentro de um equilíbrio e, portanto, dentre aquilo que as secretarias pediram versus aquilo que a receita comporta, houve esse descompasso de 372 milhões de reais. Mas é importante dizer que Blumenau, obviamente, ela não é a única prefeitura com desafios dessa natureza. E aí, quando a gente fala de um governo novo, e aqui a gente sucede, né, o governo do prefeito Mário e o prefeito Egídio se elegeu no ano passado, começando o seu primeiro mandato e se defrontando exatamente com essa questão dos 372 milhões. Mas só para terem uma ideia de que como isso é muito mais comum do que nós possamos imaginar, no município de Florianópolis, onde o prefeito Topázio, em segundo mandato, reeleito para mais um mandato, agora assumindo no início de 2025, apontou lá um déficit do orçamento municipal de Florianópolis de 403 milhões de reais. E também o bloqueou, incluindo aí despesas de educação, saúde e de assistência social. E certamente não é o único ente federativo. A própria União Federal, governo federal, ele teve um déficit registrado em 2024 de 11 bilhões de reais. Se a gente considerar as despesas extraordinárias decorrentes daquela tragédia no Rio Grande do Sul, que oneraram o cofre da União em mais 32 milhões de reais, o déficit do governo federal no ano passado foi de 43 bilhões. E mais, o governo federal teve dificuldade na aprovação da lei orçamentária anual da União, que deveria ter sido aprovada, assim como aqui na nossa casa, em finais de 2024, e foi aprovado só agora, no mês de março, e sancionado pelo presidente da República no dia 10 de abril. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro aponta que dos 27 estados da federação, apenas 4 estados encerraram o ano de 2024 com superávit fiscal. São Paulo, Amapá, Espírito Santo e Mato Grosso. Os demais 23 estados da federação registraram déficits. Então, veja, nós passamos por uma situação conjuntural de receitas cada vez mais limitadas, de despesas cada vez mais crescentes. E aí, pousando aqui na nossa aldeia, né, na cidade de Blumenau, nós temos um orçamento consolidado do município, os senhores bem sabem, de 4,1 bilhões de reais, incluindo a administração direta, FURB, SBLU, SAMAI e PROEB. Sendo que o orçamento exclusivamente da administração direta, ou seja, do município de Blumenau, é de 1,3 bilhão. O orçamento da saúde, né, onde a gente tem um mínimo constitucional de 15%, que é uma obrigação do município aplicar, nós tivemos no nosso orçamento a contemplação de 20,5%, ou seja, avançamos mais de 5% em relação àquilo que nos seria de obrigação constitucional, alcançando o número de 281 milhões de reais. Mas a solicitação inicial da Secretaria de Saúde, e aqui está o secretário, o vereador Lanzarin, que já foi por diversas vezes secretário da Saúde, sabe das necessidades que o município tem. E a pedida no ano passado, dentro do fluxo de caixa da Secretaria de Saúde, foi de 492 milhões de reais. Nós alcançaríamos praticamente 36% do orçamento em saúde, se aquilo fosse contemplado, ou fosse possível contemplar dentro do orçamento do município. Só aí, uma diferença de 211 milhões. Na educação, a mesma coisa. Mínimo constitucional de 25%, nosso orçamento abraça um pouco mais do que isso, 25,1%. 222 milhões de reais é o orçamento da Secretaria de Educação, que também é muito conhecido também pela vivência que o vereador Alexandre Matias teve como titular da Secretaria, mas a solicitação inicial para a lei orçamentária era de que nós alcançássemos 29%. Ou seja, 276 milhões, o que aí também já dá somente uma diferença de 54 milhões de reais. E as demais secretarias, no saldo rateado entre elas, tem 206 milhões projetado na lei orçamentária, mas haviam pedido 313, gerando uma diferença de 107 milhões. Esta é a soma, né, entre saúde, educação e demais secretarias, que aponta essa diferença, esse déficit projetado de 372 milhões.
É importante dizer que, historicamente, o município aplica muito mais do que o teto constitucional, não só em educação quanto em saúde. Tem um grande buraco na área da assistência social, que apesar de ter um sistema único da assistência social, que foi criado pelo governo federal, mas que não recebe recursos de natureza obrigatória, e que aí também mendiga a porta do próprio paço municipal, né? E que, portanto, também nos onera. E aí nos levanta diversas preocupações, né? A preocupação com o Pacto Federativo, a preocupação com a reforma tributária que está aí na iminência de acontecer e que penaliza municípios do porte de Blumenau, né? Nós temos 5.568 municípios no Brasil e Blumenau está dentre aqueles que vão ser, talvez, bastante impactados com a reforma tributária. A redução significativa que nós temos de recursos a fundos perdidos, especialmente do governo federal, que nós cada vez menos temos recursos do Orçamento Geral da União, o que também impacta na necessidade de que o município se mantenha com seu orçamento próprio. Enfim, cerca de 85% do orçamento do município ele está ligado a compromissos obrigatórios, folha, encargos, dívida pública, percentual constitucional de saúde e educação, representando isso R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais. E aí, para caminhar já para o final da minha apresentação, dizer que nós, em Blumenau, assim como não existe diferença nenhuma em relação a outros entes municipais, e principalmente aqueles que são muito similares ao porte da cidade de Blumenau, uma cidade que já caminha para 400 mil habitantes, nós temos um aumento contínuo da demanda para serviços de saúde, educação, assistência social, zeladoria urbana, né, que hoje a gente tem uma busca muito grande da necessidade de que nós estejamos atendendo a cidade como um todo, o ritmo do crescimento da receita, que não acompanha o crescimento das nossas receitas, a necessidade de a gente fazer investimentos na infraestrutura urbana, e os senhores sabem, praticamente todas as obras que o município toca hoje através de operações de crédito, isso lá na frente vai impactar na dívida pública, né? Estamos, obviamente, dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, mas hoje, não fossem as operações de crédito, nós não teríamos obras por toda a cidade como temos, e temos várias outras demandas que vão aparecendo, como o subsídio do transporte coletivo, novas demandas da educação, a vigilância armada após o atentado de 2023, cujo recurso sai fora dos 25%, né? Nós tentamos na gestão passada que o Tribunal de Contas entendesse que é uma despesa típica da educação e não tivemos êxito, então todo esse recurso sai a parte daquilo que constitucionalmente nós podemos tirar do orçamento. Então, enfim, senhores, respondendo objetivamente, vereador Adriano, não, a dívida, o déficit, não se trata de dívida, se trata exatamente desse descompasso e que o município, através das ações que tem feito, prefeito Egídio, assim que assumiu, reinseriu o Comitê Gestor de Governo, do qual fazem parte, além da Secretaria de Gestão Governamental, que coordena os trabalhos, a Secretaria de Administração, Fazenda, Procuradoria-Geral do Município, SAMAI e o próprio gabinete do prefeito municipal, que também está lá através do chefe de gabinete, e que tem feito a discussão conjuntamente com o prefeito, que tem participado de todas as reuniões e feito com que a gente possa construir o caminho do saneamento, né? Importante dizer que nenhuma secretaria tem o orçamento aberto, né? Todo mundo que precisa utilizar o orçamento necessita fazer o pedido de liberação de cota, isso passa pela apreciação primária da SEG e também pelo comitê gestor, e nós temos sido bastante assertivos no sentido de que as despesas sejam feitas com critério e que a gente possa, no decorrer do ano, do exercício, de acordo com a evolução da receita e as economias que nós vamos conseguir desenvolver, certamente chegaremos no final do ano com resultado positivo e não deixando de atender grande parte das demandas que o município tem, possui e precisa ver atendidos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, secretário Marcelo Altoff. Nesse momento, o vereador que assim desejar poderá se inscrever verbalmente
para formular perguntas ou ao secretário de Gestão Governamental pelo tempo de até 1 minuto. Primeiro, o vereador pode utilizar o vereador Bruno Win. Lembramos com o tempo de 1 minuto. Se o secretário quiser ficar na tribuna para responder ou aí sentado, fica à vontade. Abaixo, estava lá embaixo. Ouço o vereador Bruno Win. Senhor presidente, eu gostaria de saber do secretário, considerando que o próprio senhor secretário aqui reconheceu a existência, né, do déficit, entender por que a prefeitura não iniciou prontamente uma ação imediata, né, de um plano de redução de cargos comissionados, de estrutura administrativa, como até se falou em redução de número de secretarias no início do ano pela imprensa, né? Porque eu entendo que essa seria a melhor forma de combater um déficit orçamentário. E a prefeitura, inclusive, continuou com novas compras, como foi o caso do imóvel da Unimed. Seria isso. Fica à vontade, secretário, para responder, vereador Bruno Win. Vereador Bruno Win, o município ainda não encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei de reforma administrativa que está sendo gestionado junto à Procuradoria do município com o Comitê Gestor, né? Nós ainda não concluímos os estudos, né? Mas evidentemente que virá, né? Haverá uma redução de secretarias, isso já foi inclusive defendido pelo próprio então candidato e atual prefeito Egídio, de que haveria uma reengenharia da gestão pública, né? E isso assim será feito, né? O exemplo que o senhor dá em relação à aquisição do prédio da Unimed, é importante dizer que grande parte disso virá de uma operação de crédito já existente, né? Que o município possuía saldo, e uma parte dela virá da própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade através de recursos do próprio fundo, porque aquele prédio será utilizado pela Secretaria de Trânsito e Transportes e também pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E se trata, na verdade, vereador Bruno, de uma necessidade de que nós também saiamos do aluguel. Por exemplo, a SEMAS ocupa um espaço que, além de ser com aluguel, ainda agora no final do ano, nós já estamos de aviso prévio, porque sairá um grande empreendimento imobiliário ali na Rua 15, naquele prédio. E a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, né, isso já era uma coisa projetada desde o tempo em que eu estava presidente do CETERB à época, ela já deveria ter saído de lá, porque ela já não comporta com o número do contingente, não só da administração da SMTT, mas principalmente da Guarda Municipal de Trânsito, naquele ambiente que utilizava dentro do prédio da rodoviária, que foi, no final do ano passado, concedido à iniciativa privada, né? E que agora certamente estará num lugar muito melhor organizado e já deixa uma possibilidade, né, de que no futuro, quando criada a Secretaria da Segurança Pública ou congênere, que provavelmente deverá abraçar a Secretaria nova com esse contingente da SMTT, provavelmente já utilizarão também aquele espaço. Então, essas são as razões que eu lhe apresento. Obrigado, vereador. Desculpa, secretário Marcelo Altoff. Nesse momento, o vereador inscrito Diego Nazato, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 1 minuto. Senhor presidente, o déficit projetado, ele é de um valor assombroso, até porque ele gira em torno de 10% do orçamento fiscal do município. É temerário a gente ter esse tipo de ação e, com certeza, a administração está pensando em fazer grandes cortes e atenuar esse déficit. A minha pergunta é: quanto que deve ser o déficit neste ano, já que a gente tem uma projeção, e o que a administração prevê de cortes? Existe alguma obra que será impactada diretamente? Quais os projetos que vão ser colocados para o futuro, tendo em vista esse déficit projetado tão grande? E gira em torno disso. Secretário Marcelo Altoff, fica à vontade para responder o questionamento do vereador Diego Nazato. Vereador Nazato, nós fazemos o acompanhamento par e passo orçamentário e financeiro do município, né? O próprio Comitê Gestor permite isso, né, exatamente porque nós reunimos ali as duas maiores secretarias impactadas com isso, que é a Secretaria de Gestão, que cuida do orçamento, e a Secretaria da Fazenda, que cuida do financeiro propriamente dito, né? E nós já temos feito um acompanhamento, né, e já identificamos que
nesses 100 primeiros dias de governo, já existem indícios de que nós já temos uma diminuição significativa, que eu não poderia lhe precisar valores, mas ela já é significativa. E veja, a construção que nós vamos fazer de aqui até o final do ano, ela vai ser baseada em várias atitudes de natureza de economicidade, né? Quero lhe dizer que as obras, evidentemente, aquelas que estão sendo feitas com operações de crédito, não há sentido que elas sejam paradas ou descontinuadas, mas obviamente que aquelas obras que ainda não iniciaram, né, o próprio prefeito pediu que nós fizéssemos uma reunião com a Secretaria de Obras e fizemos essa reunião muito recentemente para avaliar a carteira de obras e verificar aquilo que nós podemos, de forma inteligente, remanejar, né? Mas o trabalho é um trabalho que acontece todos os dias, né? Todos os dias nós recebemos lá uma série de demandas das secretarias, temos questionado muita coisa por parte dos secretários. Evidentemente que existe um grande contingente de secretários que recém ingressaram no serviço público, né? Temos lá 5 funcionários, secretários, que vieram de gestões passadas, todos os demais são secretários que estão ali tomando pé da situação das suas secretarias, mas eles têm sido muito sensíveis em relação a esses apelos que temos feito para conter gastos, para que a gente possa gastar de forma mais inteligente, mas é um trabalho que se constrói dia a dia, né? Não é uma coisa que nós possamos projetar hoje, como é que estaremos lá em dezembro, né? Só para ter uma ideia, né? Vou dar o exemplo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que cuida da nossa zeladoria urbana, né? No ano de 2023, tudo caminhava bem até a enchente que aconteceu em 2023 e que estourou o orçamento por completo. Então, são coisas imponderáveis. Nós já tivemos uma enxurrada no início do ano, em que muitos prejuízos acabaram aparecendo, e aí o que acontece, né? Tanto em 2023 quanto agora, né, nesta enxurrada, a gente recebe uma grande leva de promessas, principalmente da Defesa Civil Nacional, que não se concretizam, né? Então, veja, nós estamos hoje fazendo investimentos com recursos do município para reparos ainda decorrentes da enchente de 2023 e daquilo que aconteceu neste ano, né? Por exemplo, a FIDESDEC, que nós estamos lá com uma situação complexa para ser resolvida, né? E que a agilidade que o munícipe precisa, e que nós entendemos, ele precisa de uma resposta que não pode se detrair no tempo, como a gente vem com as negativas que a gente recebe, principalmente do governo federal. E vou dar mais um exemplo. Naquele evento da escola, lá do Cantinho Bom Pastor, em 2023, nós tivemos aqui uma publicização, inclusive com o prefeito da época indo a Brasília, dizendo que nós receberíamos R$1 milhão para fazer capacitação, para fazer um plano de contingência. Nunca este dinheiro veio para cá, porque nós não tínhamos uma guarda municipal e não atendíamos os requisitos que estavam lá dentro da legislação. Então, são os desafios que o poder público tem e que a gente tenta, obviamente, né, fazer da melhor forma possível para que nós possamos chegar no final do exercício da melhor forma possível. Obrigado, secretário. Mais nenhum outro vereador inscrito sem ser o vereador autor. Nesse momento, chamo o vereador Adriano Pereira, o autor do requerimento, para suas considerações sobre o esclarecimento prestado pelo secretário da Gestão Governamental, pelo tempo de até 3 minutos. Obrigado, secretário, por ter vindo a esta casa. Eu, na verdade, não fui contemplado nas suas explicações com algumas questões. Se o valor exato realmente é esse aí que foi noticiado pela imprensa, como e quando ele foi detectado, houve falhas do planejamento orçamentário, se sim, quais foram, né? O déficit é resultado da queda da arrecadação, foram gastos acima do previsto, ou ambos. Que decisões administrativas ou políticas agravaram essa situação do déficit? Quais ações imediatas estão sendo tomadas para reduzir o déficit? Por exemplo, corte de gastos, realocação de recursos, há planos para revisar contratos, licitações ou projetos prioritários. Por exemplo, de repente, reenviar o projeto para reduzir novamente o salário dos secretários, adequar aí ao salário dos vereadores, talvez, né? Quem sabe, é um projeto que pode ser repensado e enviado a esta casa. Que mecanismos de controle estão sendo implementados para evitar novos déficits?
e há responsáveis identificados por esse déficit, enfim. Então, são algumas colocações. O déficit agora se chama de descompasso, mas é um déficit, né, que ficou ali num grande ping-pong entre a administração atual e a administração que saiu, que é os mesmos partidos, o mesmo partido, enfim, a continuidade, né, da gestão, tanto é que a vice-prefeita, inclusive, é a mesma. Vossa Excelência vem falar de situações da Defesa Civil, me estranha, porque muitos dos projetos que não estão sendo, não foram ainda resolvidos, são por falhas de projetos. Nós temos acompanhado isso, inclusive nossa deputada federal foi atrás de várias informações no governo federal, na Defesa Civil Nacional, e viu que houve várias falhas locais, deveres de casa que não foram feitos, aí tiveram que ser refeitos e reencaminhados, né, a prazos, a uma série de questões. Então se envolveu agora no assunto do déficit, uma questão que há falhas para serem corrigidas, encaminhamentos que devem ser feitos, tanto é que da FIDSDEIC, que não era assunto do requerimento, colegas vereadores, não era assunto do déficit, foi dado toda a agilidade possível, tanto é que ela está aí com previsão de receber a ordem de serviço agora, em tempo recorde. A vereadora Cris tem me acompanhado nisso, sabe disso, o secretário de Obras Dirk tem me acompanhado nisso, foi em fevereiro, e já agora, questão de 2 meses, foi agilizado, a equipe da Defesa Civil Nacional esteve em loco aqui em Blumenau, vistoriando, esteve na rua FIDSDEIC, e o próprio secretário Dirk reconhece que houve agilidade por parte do repasse, inclusive, dos recursos aí que estão disponíveis. Agora só basta assinar a ordem de serviço. Esperamos que nesses próximos dias e mais tardar início do próximo mês seja iniciado, colegas vereadores, a obra ali de reconstrução da FIDSDEIC. Mas é um assunto que fugiu um pouco aqui, estou só falando porque não era aqui a pauta, né, a culpar o governo federal pelas questões do déficit da administração local. No mais, agradeço Vossa Excelência, secretário, por ter vindo aqui, né, dar alguns esclarecimentos, mas fica aqui algumas colocações que ficaram ainda sem os devidos esclarecimentos. Obrigado. Olha, sim, repasso ao secretário Marcelo Althoff para que ele possa fazer as considerações referente ao questionamento do vereador Adriano Pereira. Vereador Adriano, com todo respeito, né, acho que no seu requerimento ficou muito claro do que o senhor desejava que aqui fosse tratado. Acho que fizemos as considerações que eram pertinentes, porque a grande pergunta, né, na verdade, o grande jogo de palavras que se coloca para se jogar a responsabilidade de um déficit orçamentário, que nada tem a ver com dívida, né, nem com herança maldita de governo para governo, né, isso ficou, imagino eu, né, bem claro de que se trata, de fato, de uma questão contábil, né. Eu, como secretário municipal de algumas pastas que já fui, antes de ser secretário da gestão governamental, sempre queria, quando montava o meu fluxo de caixa da secretaria onde eu estava titular, eu queria o melhor dos mundos, né? A gente quer, obviamente, a melhor prestação de serviço para o munícipe, mas existe um descompasso entre aquilo que nós conseguimos dar conta com os recursos que o município tem e aquela realidade que os secretários e as secretárias desejam para o dia a dia das suas secretarias, né? O importante é que nós estamos fazendo um trabalho que vai ao encontro de nós colocarmos em compasso a situação orçamentária e financeira do município, né? Eu acho que a questão aqui de responsabilização ou procurar culpados é pouco producente, né? Porque não se trata disso, se trata de que nós no dia a dia consigamos construir uma nova realidade que permita ao município que a gente tenha as ações que a municipalidade merece. E o senhor pode ficar tranquilo, vereador Adriano, que naquilo que pertine às competências do comitê gestor, nós temos feito sim discussão de contratos, nós temos sim buscado a otimização para que a gente saia de despesas que não são necessárias, né? Muito recentemente aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social fez um anúncio de que fechará o abrigo Amblu exatamente no sentido de fazer economia e melhorar o serviço através da terceirização. Enfim, é uma série de coisas que no dia a dia e no compasso das atividades que as secretarias têm, de que o comitê gestor, liderado pelo prefeito Egídio, tem colocado como missão, nós temos tentado cumprir da melhor forma possível. Então, é um trabalho que não se esgota nem agora, nem até o final da gestão. É um trabalho para todos os dias.
Certo, senhores? Obrigado, presidente.